E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu quero falar sobre um tema que me é muito caro, que é o meio ambiente e a propriedade privada, né? Como você correlaciona essas duas coisas que são de extrema importância. Inclusive, eu não sei como é que as pessoas não me cobram isso, porque logo quando eu iniciei o canal, quase um ano atrás, eu prometi esse vídeo e eu nunca fiz, nunca tive vontade de fazer de verdade. E agora surgiu a oportunidade porque a Amazônia está em alta. Então eu quero trazer um pouco de uma ótica libertária para vocês e explicar o porquê a propriedade privada é a solução que a gente precisa para que as pessoas comecem a preservar o meio ambiente. Só que antes disso eu preciso dar dois avisos para vocês. O primeiro é que eu sei que o áudio está bem baixo, né? Eu pretendo fazer um upgrade aí no áudio, tanto no áudio quanto no vídeo no início de setembro, então eu só preciso que vocês tenham um pouco de paciência e com o tempo a qualidade do canal irá melhorar. Mas vocês podem acelerar essa melhoria me patrocinando através do Apoia-se, que está sempre na descrição dos meus vídeos, né? E também eu sou um associado à Amazon. Ou seja, sempre que vocês compram livros ou compram qualquer coisa na Amazon através dos links que eu deixo na descrição, vocês ajudam a patrocinar o canal, vocês ajudam a apoiar o canal, o que é excelente porque vocês adquirem os seus produtos, ou vocês adquirem mais conhecimento lendo os livros, ao mesmo tempo que eu ganho uma grana divulgando o trabalho da Amazon, e a Amazon ganha uma grana enquanto eu a divulgo, então todo mundo ganha porque não existe agressão envolvida nesse assunto, beleza? Mas vamos lá, vamos para o assunto do vídeo, que é sobre propriedade privada. É muito comum ver pessoas que são cavaleiros da justiça, né, discutindo o quão é importante você preservar o meio ambiente para ser um mundo melhor, né? Para a gente ser uma população mais saudável, porque isso é o que a gente precisa para poder evoluir como espécie, é preservar o meio ambiente. Só que como é que isso deve ser feito? Simplesmente regulando, fazendo com que o Estado fiscalize melhor, ou que o Estado gerencie melhor esses recursos naturais. Só que isso cria o problema da tragédia dos comuns, que se é público, é de todo mundo, né? Se é de todo mundo, ninguém vai se importar quando for destruído, principalmente o Estado. A não ser que você realmente seja um tipo de pessoa que acredita que o Estado se preocupa com o que ele se propõe a proteger. Eu acho que uma pessoa que é de esquerda pode até pensar desse jeito, mas uma pessoa que é de direita, ela vai realmente entender, por causa do ceticismo, né? Desde que você realmente seja um conservador, você tem que ter um grau de ceticismo aí de não acreditar nas coisas que são ditas para você simplesmente porque tem um cara falando, um cara que te agrada, fala de um jeito que te agrada e tal. Então, é preocupante para mim que muitas pessoas de esquerda não consigam entender isso e outras pessoas de direita tenham esse ceticismo, mas não levem esse ceticismo até as últimas consequências lógicas. Por quê? Qual é o incentivo que o Estado possui para realmente preservar o meio ambiente, para fiscalizar o meio ambiente, para punir as pessoas que destroem o meio ambiente? Basicamente, nenhum. Afinal de contas, ele sendo eficaz ou não nessa fiscalização, nessa preservação, ele basicamente se financia com recursos roubados, espoliados, através dos impostos. Então, se ele se financia dessa forma, inclusive ele é um monopólio, né, um monopólio da força, ele não opera baseado no cálculo econômico, porque não há mercado para isso, sem mercado não há sistema de preços, sem sistema de preços não há cálculo econômico, sem cálculo econômico não há um tipo de ação eficiente baseado nos lucros e nas perdas. Então você pode ou continuar perdendo dinheiro e espoliando mais para se financiar, ou você pode até melhorar sua qualidade, mas não melhorar tanto quanto você deveria ter melhorado porque não há concorrência, certo? Quando há concorrência, quando há o processo civilizatório que o Hope descreve no Democracia ou Deus que Falhou, as empresas tendem a se imitar, as pessoas tendem a se imitar, isso faz com que elas melhorem, que elas progridam, né? Isso tudo envolve questões econômicas que estão descritas no Democracia ou Deus que Falhou. Inclusive, bom, como o nome já é bem sugestivo, ele fala sobre democracia e faz uma comparação com a monarquia, com os incentivos que existem para que a monarquia funcione ou para que a democracia funcione. E um dos incentivos que são superiores em uma monarquia em relação à democracia é que, pelo fato de uma democracia ser um território de propriedade privada, o seu dono privado, o seu proprietário, pode lucrar vendendo um território ou alugando um território, né? Ou utilizando o território de forma que maximize sua riqueza. É justamente o que não ocorre com a democracia e lá de ônibus e ver pessoas jogando lixo pela janela, o que é algo que me causa uma ojeriza dantesca. Eu fico extremamente irado quando eu vejo isso, realmente. Eu olho para algumas pessoas e eu quero me afastar delas completamente, porque para mim são animais, pessoas que fazem isso são animais. Eu tô cansado de ir à praia para poder aproveitar um tempinho na praia e não conseguir porque eu olho para os locais e vejo tudo sujo, sabe? Eu não estou querendo preservar o meio ambiente porque eu sou um cara bonzinho. É simplesmente porque eu quero desfrutar do meio ambiente. Eu quero ver biomas diferentes, eu quero ver uma fauna diferente, eu quero ver animaizinhos diferentes, fofinhos e poder aproveitar da presença deles, só isso. Né? Não é porque eu tenho as melhores intenções do mundo, não, muito pelo contrário, eu sou bastante egoísta nesse quesito, certo? Eu quero simplesmente aproveitar o meio ambiente e para isso eu quero que ele seja preservado. E aí a gente entra no assunto da propriedade privada. Só um meio ambiente, só
um determinado território do ambiente, um bem natural que seja propriedade privada de alguém, não sofre os efeitos da tragédia dos comuns, justamente porque há um incentivo mercadológico para que o proprietário lucre com aquele determinado território, inclusive com os bens naturais. Me corrigindo aqui. Como é que isso ocorre? Você pega, por exemplo, o exemplo da Amazônia. Você pega, por exemplo, o exemplo, que imbecil. Você pega, por exemplo, a Amazônia, certo? Então, os caras desmatam a Amazônia, tem queimadas, tem basicamente uma destruição do meio ambiente, e você tem vendas de animais silvestres de forma completamente inconsequente, né? Sem pensar realmente na extinção dos bichinhos, porque se eles forem extintos, basicamente, a gente não vê mais os bichinhos, né? Só por fotos. Então, para que tenha realmente um uso consciente desses recursos, deve haver propriedade privada para que haja algum incentivo para que esses locais sejam cuidados. E você pode pensar o seguinte, olha só, como o capitalismo é ruim, como o capitalismo é do mal, as pessoas simplesmente vão degradar o ambiente por completo para lucrar com ele. Vão derrubar madeira, ou vão matar os bichinhos, ou vão maltratar os bichinhos para vendê-los. E isso é completamente absurdo, porque você tem que pensar que uma empresa não funciona assim, porque ela está à mercê da concorrência. Então, se uma empresa consegue lucrar com aquele recurso natural através de turismo, através, inclusive, da preservação dos animais, do cuidado com os animais, ela vai tender a fazer isso, porque existe demanda para isso. Veja só, o que é que vocês acham que é mais racional? Até para o mais esquerdista, o cara que mais odeia o capitalismo. Pense o seguinte, se o cara tem o incentivo, basicamente, de lucrar com a empresa deles, e a empresa deles simplesmente gerencia, é dona de um determinado território ali. E aí você tem os animaizinhos silvestres lá. Olha só, se eu vender todos os animais silvestres lá, eu não vou ter mais nenhum para vender posteriormente. Mas, entretanto, contudo, todavia, se eu vender alguns e fazer com que tenha um tempo lá para que esses outros animais que restem procriem, eu vou ter simplesmente uma fonte de riqueza infinita, certo? Ou quase infinita, melhor dizendo, é só para exemplificar. Você tem lá, vamos supor, um arara azul lá. E aí você bota as araras azuis lá para procriarem, e aí você vende. E depois de um tempo, elas procriam de novo e vocês vendem. Não há um incentivo para que você simplesmente venda tudo, né? Você não vai vender as galinhas dos ovos de ouro, por assim dizer, para ficar bem claro para vocês. A mesma coisa ocorre com a mata, né? Com a floresta, com os tipos de floras, por assim dizer. Por quê? Se tu cuidar daquele local e há uma demanda para visita daquele local, é óbvio que tu não precisa degradar aquele local para ganhar dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro com turismo. Isso é, cara, claro e evidente, certo? Depois que você se torna um libertário e você começa a ter esse raciocínio da propriedade privada, as coisas começam a se tornar tão explícitas na sua cara que é estranho como as pessoas não chegam a essas conclusões lógicas. E olha que eu nem estou falando aqui eticamente da propriedade privada, eu só estou falando de forma econômica. E além de tudo, você ainda ganha um tipo de capital social utilizando o slogan, a marca de que você é a empresa que está cuidando do meio ambiente, que está salvando o planeta, porque você se preocupa muito. E a maioria das empresas nem se preocupa de verdade com o meio ambiente, só que elas lucram com isso por causa do capital social. As pessoas começam a enxergar essa empresa de forma muito mais positiva. Olha só que empresinha boa, né? Como ela é boa para os animais, como ela é boa para o meio ambiente. E é isso que ocorre. Agora, essa empresa tem que estar operando baseado nos incentivos e desincentivos dos lucros e das perdas, à mercê da concorrência. Se tu tem uma florestinha lá, vamos supor, sei lá, tu tem um determinado território lá, que é propriedade privada de uma empresa, né? Eles cuidam daquele território, e tem outro que é cuidado de forma muito mais eficiente por uma outra empresa. Então, as empresas vão começar a concorrer por aquela demanda de conhecer a natureza, por assim dizer, certo? Então, a que for mais eficiente, a que fornecer os melhores serviços, a que fornecer melhor segurança, inclusive, para aquele ambiente, para que cuide mais dos animais, vai acabar atraindo uma maior demanda, certo? E as pessoas vão enxergar essas empresas com bons olhos a níveis estratosféricos, cara. É isso que eu quero pra mim, sabe? Eu quero ir a uma praia e eu quero nem me importar o motivo da praia estar sendo cuidada, eu só quero que ela esteja sendo cuidada. E pra mim uma empresa que fizer isso vai ser maravilhosa. Só isso. Não achem que simplesmente ter boas intenções são suficientes, são motivos suficientes para que as coisas funcionem do jeito que a gente quer. Isso não vai ocorrer, certo? E, além de tudo, tu pensa comigo, cara. Vamos supor que todo mundo que defenda que o meio ambiente deve ser cuidado realmente tenha boas intenções. Se os políticos não tiverem boas intenções, acabou, velho. Já era. Sabe? Tu pega, por exemplo, empresas que se aliam ao Estado para poder explorar um recurso natural de um determinado território. Só que aquele recurso natural é propriedade pública, né? É basicamente de todo o Estado. E aí o Estado concede para a empresa
a possibilidade de você explorar aquele determinado recurso natural, só que aquilo não é da empresa, certo? Então, ela vai explorar o máximo que ela puder, vai pagar os seus impostos lá para o Estado vai enriquecer, e se aquele recurso natural se esgotar e for prejudicial para o resto da nação, dane-se, tá ligado? É do Estado mesmo, não foi o Estado que permitiu, certo? Então, tu tem que acreditar que, além das suas boas intenções serem o suficiente, você ainda tem que acreditar que o Estado, que os políticos realmente têm boas intenções. E é uma coisa que eu vejo constantemente de pessoas atacando o sistema financeiro, os grandes empresários, os banqueiros, a relação que eles têm com o Estado, mas é sempre atacando a empresa, sabe? É como se a empresa pudesse deixar de existir e o Estado agir sozinho e nunca o contrário, sabe? Você eliminar completamente o Estado da equação e deixar as empresas agindo como elas deveriam agir se você não tivesse as distorções mercadológicas criadas pelo Estado. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês possam refletir um pouco disso. Eu sei que parece ser completamente exagerado, radical, extremista demais falar sobre a privatização de uma floresta ou de uma praia ou algo do gênero. Mas, velho, é tudo questão de lógica, tá ligado? Então, se vocês tiverem argumentos melhores para que o Estado permaneça com essas coisas completamente públicas, ou que você acredita que dá para você ter uma gestão eficiente vindo do Estado, deixa aí nos comentários porque realmente vai ser muito interessante para mim. Recomendação de leitura, né? Que eu falei logo no início, tá? Hoje vai ter link aí na descrição. O Manifesto Libertário, capítulo 13. O Rothbard fala justamente sobre isso, né? Se chama Conservação, Ecologia e Crescimento. E os subtemas são reclamações progressistas, né? Que é algo bastante recorrente com essa questão do meio ambiente, principalmente agora no governo Biruliro. Você tem ataque à tecnologia e ao crescimento e a conservação de recursos e poluição. Então, basicamente, dá para perceber que o assunto é sobre o que eu abordei nesse vídeo, tá? Mas agora eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Deixem o seu like, se inscreva.